Alô, muito bem. Então esse é a nossa apresentação do conceito da informação em ciências naturais, como visto na página 163 do artigo do Capurro. Como vocês estão vendo aí, isso é uma máquina térmica. É uma máquina a vapor. Dois personagens principais, dois protagonistas nessa área de máquina a vapor são James Watt e Sadi Carnot. James Watt, um engenheiro, engenhoso, que conseguiu colocar a máquina a vapor para funcionar de uma maneira relativamente eficiente para extrair água de poços, de minas de carvão. O Sadi Carnot, ele estudou a parte teórica das máquinas térmicas. Então ele e outros desenvolveram uma teoria para explicar como é que essa máquina térmica funcionava. E, através dessa explicação teórica, ele conseguiu construir máquinas térmicas bem mais eficientes. Então vem a importância da teoria para melhorar a prática. A gente acredita que o objetivo do Shannon em construir uma teoria matemática para a comunicação, o objetivo dele fosse esse, o mesmo do Sadi Carnot. Atingir a maior eficiência ao entender teoricamente um processo de comunicação. Então esse é o esquema famoso do Shannon, né? Aqui está a fonte de informação, essa que vai ser nosso foco, essa apresentação toda, tá? Através dela vão ser extraídas mensagens que vão ser transmitidas vão ser codificadas através de um transmissor, vai ser transmitido através de um canal, e o receptor é basicamente um transmissor ao contrário, que vai decodificar a mensagem, que vai chegar ao seu destino. No seu percurso, pode acontecer de ruídos atrapalharem essa transmissão de alguma forma. Então tudo isso foi levado em conta na teoria de Shannon. Então, vamos dar uma olhada melhor nessa fonte de informação. O que vinha a ser a informação sob o ponto de vista do Shannon? Considera o seguinte, isso é uma caça-palavra, né? Então, quanto de informação esse caça-palavra possui? O Shannon define a quantidade de informação pelo número de mensagens diferentes que eu posso extrair de uma fonte de informação. Então, cada uma dessas palavras seriam as mensagens. E o número de palavras diferentes que eu posso extrair daqui de dentro seria uma coisa proporcional à informação contida aqui dentro. Agora, essa fonte de informação, ela pode, através de uma regra diferente, digamos que eu defina que não fossem palavras que fizessem sentido na língua portuguesa. Mas digamos que eu quisesse pegar que a regra fosse a seguinte: eu quero caçar as palavras que tivessem de 4 a 10 letras, fazendo sentido ou não. O número de mensagens que eu ia poder extrair daí dentro seria muito maior. Então essa fonte de informação passa a ter mais informação ao seguir esta outra regra aqui. Não importa se a mensagem faz ou não sentido para mim. O que importa é que, de acordo com as regras, qualquer palavra de 4 a 10 letras é uma mensagem. Então, eu adquirindo essa nova regra aqui, eu tenho uma fonte de informação contendo dentro dela mais informação. Ok? Então a informação, na verdade, é um número. É um número que indica o quê? Um número de possibilidades diferentes de eu extrair mensagens de uma determinada fonte de informação. Quanto mais essas possibilidades, mais informação. O nome do artigo do Shannon é uma teoria matemática para a comunicação. Tá certo? Então o Shannon chegou a um valor numérico para a quantidade de informação contida numa fonte de informação. Essa quantidade de informação
é dada por essa fórmula aqui. Tá? E chegou a essa fórmula, mesmo que a gente não entenda muito bem o que seria essa fórmula, os componentes dela são assim, esse H aqui seria a informação. Esse PI seria a probabilidade de eu escolher uma determinada mensagem. Tá? E o N seria o número de mensagens disponíveis para mim. Certo? Ou seja, naquele exemplo anterior da caça-palavra, a gente está considerando que todas as palavras têm uma probabilidade igual de aparecer. Tá? Aqui a gente está ampliando aí esse conceito de informação, colocando nele mais uma variável, dizendo que certas mensagens são mais prováveis do que outras. Ele tem toda uma teoria para explicar o que é essa probabilidade. Mas o fato é que, calculando assim, eu tenho um número de bits contido na informação, numa fonte de informação. Tá certo? Então, quantidade de informação, quantos bits de informação tem lá dentro. Para entender melhor, vem um exemplo. Tá? O exemplo é o seguinte, quantos bits de informação tem nessa frase? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá? Em primeiro lugar, pensa bem, qual é a letra que mais aparece aí? Qual o caractere que mais aparece aí? Bom, se a gente fizer uma busca aí, a gente vai ver que o caractere mais aparece é o espaço. Tá certo? O espaço é o que mais aparece, repetido. Tá? Tanto que o espaço ele tem 0,235 de possibilidade de aparecer. A letra A é a segunda que mais aparece, com 0,118 de probabilidade, assim por diante. Tá? E para a gente usar aquela fórmula lá, a gente multiplica a probabilidade pelo log da probabilidade, mais a probabilidade, vezes o log da probabilidade, assim, até chegar na informação. Então, essa frase tem 3,0916 bits de informação. Então, ele matematizou a informação. A informação, para o Shannon, é um número. Ok? Muito bem. A gente vai ver que a informação de Shannon ela é muito parecida com a entropia da física. Na verdade, Shannon, engenheiro, era bom aluno de física, certo? Ele entendia muito bem o que vinha a ser entropia. Tá? E entropia na física ela foi desenvolvida, na verdade, para solucionar problemas envolvendo máquinas térmicas. Tá? Posteriormente, foi desenvolvida uma teoria microscópica da entropia por Maxwell e Boltzmann, tá? Que fez um estudo teórico mais aprofundado da entropia, tá certo? O que possibilitou a aplicação deste conceito em outras ciências, como a química, tá? Outras áreas da física, que não a termodinâmica, e a própria teoria do Shannon. Tá certo? Então, macroscopicamente, a entropia é o que faz, por exemplo, você misturar café com leite e, no final das contas, você não obter, por exemplo, leite de um lado e café do outro. Fica sempre... O que a gente espera quando mistura café com leite é ter alguma coisa, alguma cor, que não é nem preta nem branca, uma mistura de café com leite. A gente nunca esperaria que ficasse café de um lado do copo e leite de outro. Por quê? Porque, naturalmente, os sistemas eles tendem a um estado de desordem, um estado de mistura. Tá certo? E esse estado de desordem é o estado de equilíbrio, no caso, o equilíbrio térmico do café com leite. Tá? Vai ser com café e o leite misturado. O que o Boltzmann fez foi matematizar essa teoria, tá? E pensar nas moléculas do leite e do café. Tá? Se você pega uma caixa cheia de bolas azuis e marrons, tá? E misturar, o estado mais provável depois é dessas bolinhas misturadas. Não vai ficar uma num canto, outra no outro. Espontaneamente, tá? Essas bolinhas, se elas estivessem em movimento térmico, elas chegariam nessa situação. Tá certo? Aqui ele coloca também, para ilustrar, uma pessoa jogando tijolos. Tá? Qual a probabilidade de ele jogar aleatoriamente os tijolos e eles ficarem empilhadinhos assim? Né?
é pouca probabilidade. A maior probabilidade é que os tijolinhos fiquem misturados. Então tem uma lei da termodinâmica, que chama a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: sempre no sistema fechado, a entropia desse sistema fechado ou aumenta ou permanece constante. Ou seja, se o sistema não está em equilíbrio, ele vai se desenvolver para um equilíbrio em que a entropia seja máxima. Tá? A maximização da entropia é uma lei natural das coisas. Tá? Dá para ver aqui em cima que é uma expressão muito parecida com a expressão da informação de Shannon. Tá? Por quê? Porque o Shannon ele identificou na informação a própria entropia. Tanto que ele identifica entropia com informação. E existe o termo entropia de Shannon. Tá certo? Por isso que a gente fala que é informação e entropia são grandezas intercambiáveis. Tá? Muito bem. Acontece que a teoria do Shannon é uma teoria clássica, ou seja, a fonte de informação lida com objetos clássicos, bolinhas, palavras, letras, tá certo? E essa informação é medida em bits. A gente vai ver que quando a gente vai para a mecânica quântica, tá certo? Os objetos que a gente vai usar não são mais objetos clássicos, e sim objetos quânticos. Por exemplo, o spin do elétron. Né? Os objetos quânticos são aqueles bem pequenininhos, da ordem de grandeza dos átomos. Tá? Nesse mundo quântico, as coisas, as leis que governam esse mundo quântico são tanto quanto bizarras para o nosso dia a dia natural. Tá? Então, existem equipamentos, ou teoricamente a gente pode, em vez de escolher letras ou escolher bolinhas dentro de uma cesta, a gente pode escolher como nossa fonte de informação como sendo o spin dos elétrons. Tá certo? Eu já estou em 12 minutos. É muita coisa. Ou momento magnético dos núcleos atômicos ou a polarização de fótons. E essa teoria é importante para a computação quântica. Tá? Esse é o bit. E o bit quântico, dá para ver que são coisas diferentes. Tá? E a interface da ciência da informação com a informação quântica, ela se concretizou na tese defendida pelo nosso amigo Álvaro Caetano, recentemente, com a orientação da professora Helena Wagner. Falando em física quântica, o Capurro cita o Weizsäcker. Weizsäcker é um físico e filósofo que desenvolveu uma teoria diferente, uma teoria quântica diferente, baseadas nos UR alternativos. Tá? Num livro que ele editou, que é o Structure of Physics, tá? Ele dedica um capítulo inteiro à relação entre a informação e a evolução. Ele define o que é informação e etc. e fala sobre evolução. Tá? O sistema biológico das coisas. Né? O Leary, o que é o Leary? Ele escreve o prefácio desse livro do Weizsäcker e ele diz o seguinte, ele diz que a teoria dos URs, que é a teoria do Weizsäcker, nova teoria quântica, ele mostra as consequências filosóficas dessa teoria e diz que ela é uma teoria, na verdade, uma teoria da informação. Tá? As teorias desses URs, né, que ele chama, nessa teoria dele, a informação é vista como a substância fundamental que existiu antes de todas as outras. Tá? E essa substância fundamental dá origem e conecta outras como energia, espaço, tempo e matéria. Tá? Então, antes de tudo isso, existia a informação e é dela a substância primordial de onde surgem todas as outras quantidades que a gente conhece hoje da física. Certo? Na verdade, a busca do Weizsäcker é de uma teoria unificada, tá, na física. E esse elemento primordial, que unificaria tudo, seria a informação. Veja como é que, sob o ponto de vista desse cientista, a informação é uma quantidade importante. Né?
Então, tudo isso eu já expliquei, né? Ok. E o Stone? O Stone é um outro autor que eu e o Miguel, a gente achou ele o máximo, né? Que ele revê a teoria de Shannon, tá? Ele define novamente a informação de uma maneira diferente, tá? Mas também relacionada com a entropia, certo? E ele considera energia e informação como sendo grandezas intercambiáveis, tá certo? Uma pode se transformar na outra, tá? Ele, inclusive, chega a calcular, né, o quantos bits tem um joule por Kelvin de energia, tá certo? Então, ele tem diferenças com relação ao Leary, né, ou Versace, mas ele parte da teoria de comunicação de Shannon, faz alteração e chega a essa importante conclusão, tá certo? Ele põe no mesmo patamar energia, matéria e informação, ok? E ele coloca que os sistemas, eles têm, essa informação contribui da mesma forma que a energia contribui, tá? É uma coisa muito interessante. Falar um pouquinho sobre sistemas biológicos para a gente terminar, que a gente está em cima do tempo, né? Esse cidadão simpático aí é o Lowenstein, né? Ele escreveu um livro maravilhoso, ele é citado pelo Capurro também, a gente preferiu, o Capurro cita vários autores, a gente preferiu focar nele, né? Então ele coloca o seguinte: os seres vivos são fruto de um sistema altamente ordenado. De onde vem essa ordem? A gente acabou de ver agora que todos os sistemas da natureza, os sistemas físicos, tendem a um aumento de entropia, ou seja, eles naturalmente evoluem para a desordem. O que faz os organismos vivos irem no sentido oposto, para a ordenação? Tá? Então, vamos ver como é que ele responde isso. O primeiro, ele coloca no livro dele essa questão do demônio de Maxwell, que é o seguinte: o demônio de Maxwell seria um sujeito inteligente que existiria no mundo microscópico, que pegaria, por exemplo, café, digamos que café com leite, tá? O café é o preto e o leite é o branco. O leite está gelado e o café está quente, tá certo? Então ele colocaria café com leite de dois lados de um recipiente, tá? E as moléculas do café, que estariam bem mais rápidas, e as moléculas do leite estariam bem mais devagar. Então esse ser inteligente, ele abriria uma portinhola, sem atrito, sem nada, ou seja, sem gasto de energia. Ele abriria e fecharia a portinhola e deixaria todas as moléculas brancas passarem para o lado esquerdo e as pretas ficarem do lado direito. Ou seja, ele conseguiria separar o café do leite espontaneamente, sem gastar energia. Então, quem desenvolveu o demônio de Maxwell foi o próprio Maxwell, tá? Num capítulo final do livro que ele fez, né, que é intitulado Alguns Problemas com a Segunda Lei da Termodinâmica, né? Então é muito interessante. Isso virou um dilema, né? E esse dilema foi resolvido 50 anos depois dessa proposição, foi no final do século XIX que o Maxwell escreveu isso, né, por dois cientistas, o Leo Szilard, por vários, né, mas por dois principalmente, o Szilard e o Brillouin. Tá? Ele diz o seguinte: essa ordenação que o demônio de Maxwell faz ali, não seria a custo zero. Tá? Aí vindo de encontro um pouquinho a questão do Stonier, que equivale informação e energia, né? Então, o que seria gasto aí? Seria gasto informação. Essa informação que eu coloco no sistema que vai, quer dizer, aquele demônio não trabalha de graça, né? A cada bit de escolha que ele faz, é um bit de informação que ele coloca ali, tá? Então ele troca entropia por informação, ok? E essa entropia, e aquela fórmula que a gente coloca antes, que a variação da entropia sempre aumenta, a entropia sempre aumenta, aqui vira uma soma, ou uma subtração. Toda vez que eu coloco informação no sistema, tá, eu posso diminuir a entropia dele, que eu continuo com o sistema evoluindo de acordo com a lei correta. Tá? Então, essa equivalência entre entropia e informação, que veio com as teorias da informação de Szilard e Brillouin. Okay?
E essa organização maravilhosa, aí volta o Lowenstein, de novo, tá? Vou colocar o nome dele aqui. O Lowenstein coloca de novo o quê? Que os seres vivos, essa organização dos seres vivos, vem a custo de quê? Por que os seres vivos evoluem desta forma contrária ao aumento de entropia? Porque lá dentro dos sistemas vivos existe muita informação. Tá? A informação seria responsável para fazer a auto-organização dos seres vivos e os seres vivos evoluírem para um estado de organização e não de desorganização. Então a informação é um elemento fundamental que diferencia os seres vivos dos seres inanimados. Tá? Essa informação, ela contida nos seres vivos, estudo da informação na biologia, os estudiosos acreditam que vai desvendar o quê? O mistério da vida. Tá? E para finalizar, uma última frase do Stone, informação que tem sido ignorada pela física, simplesmente porque ela ainda não necessita desse novo conceito, ou seja, os conceitos atuais ainda não são suficientes para resolver a maioria, ainda são suficientes para resolver a maioria dos problemas físicos, ok? Muito obrigado. E é isso.